Amém? Glória a Deus. Amados, nós vamos falar um pouquinho esta manhã aqui sobre a palavra que nós temos através da Bíblia, a palavra que nós recebemos através dos servos de Deus, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de orar com você antes, até mesmo antes da gente ler o texto aqui. Pode fechar os seus olhos aí mesmo assentados, depois nós vamos ler a palavra. Feche seus olhos, aquiete seu coração. Às vezes a gente vem de uma noite aí, de um problema, às vezes de alguma dificuldade, ou até mesmo da correria que às vezes a gente tem para chegar aqui, mas eu gostaria que você aquietasse seu coração e você agora clamasse ao Senhor para que o Senhor abençoasse o seu coração, falasse com você, ministrasse o seu coração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por estarmos aqui mais essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que já aconteceu aqui, os louvores, onde o Senhor está no meio dos louvores, onde muitas coisas acontecem aqui, no momento dos dízimos, Senhor, onde temos o entendimento e a oportunidade de podermos entregar algo aqui na tua casa, no momento da adoração das crianças aqui, no momento que fizemos a transição, em todos os momentos, Senhor, obrigado, porque o Senhor é a pessoa mais importante aqui. Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Senhor, e nós clamamos a Ti para que o Senhor abençoe o nosso coração, retirando de nós tudo aquilo que não é Teu, todo cansaço, todo sono, tudo aquilo que não provém de Ti, e que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, não aquilo que é do homem, mas sim aquilo que vem do alto. Que o Senhor nos abençoe e nos dê dessa graça, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela liberdade que temos de falar da Tua palavra, de podermos aqui nos reunirmos em Teu nome. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu disse, nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita há muito tempo. Essas palavras, esses relatos aqui, as coisas aconteceram há muito tempo. Mas essa palavra, ela não se torna antiga. Essa palavra, ela não é ultrapassada. Como é maravilhoso a gente poder ver a palavra de Deus e entender que ela é uma palavra atual, que ela não envelhece. É uma palavra tão atual em todas as coisas para a nossa vida. Se nós buscarmos alguma coisa, alguma base, nós encontramos na palavra, até hoje. Nós olhamos a palavra de Deus, até mesmo o Velho Testamento, quando a gente olha o povo que era governado pelo Senhor, através dos juízes ali, através das direções do Senhor, e o povo ali quis a direção dos homens. A gente olha que muitas vezes algumas atitudes, a gente vê elas até hoje, as coisas acontecendo. A gente vê quando a palavra de Deus diz assim sobre a confiança na riqueza e diz que há uma estabilidade nas riquezas, que a essa estabilidade ela aconteceria. E nós olhamos hoje, aqueles que confiam na riqueza passam por dificuldades, porque há uma estabilidade nas riquezas. Às vezes as pessoas estão tendo, às vezes não tendo, e muitas outras coisas. Nós temos que entender que se nós precisamos de uma base, essa base tem que ser a palavra de Deus. Porque se a gente começar a pegar as coisas que acontecem ao nosso lado, com a nossa vida, no decorrer da nossa vida, se a gente usar isso como base, a gente pode passar por dificuldades ou até mesmo não provar o novo, porque as coisas mudam, muitas coisas mudam, mas a palavra de Deus ela não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Eu vejo que algumas coisas que acontecem conosco, isso marca a nossa vida e às vezes é tão difícil a gente não usar isso como base, porque às vezes é uma situação complicada. Eu vejo dentro da minha casa, essa semana, meu filho fez uma cirurgia, tirando os sisos ali, e é uma cirurgia que hoje corre tudo bem, né, mas é algo doloroso. E eu lembrei de uma época quando eu e a Elaine nós fizemos essa cirurgia. E olha como a gente é unido, a gente marcou no mesmo dia para fazer.
fomos lá e nós dois íamos tirar todos os dentes do siso no mesmo dia. Não foi uma boa ideia. Aí tiramos todos os sisos ali, e, irmão, aquilo inchou muito, nosso rosto ficou muito inchado. E chegou a noite, a Helene começou a passar mal, nós precisamos ir para o hospital. Aí você imagina eu levando ela para o hospital, a gente chegando, ela toda inchada e eu também. Quem atendeu a gente olhou e falou, acho que brigaram e um bateu no outro, né? Porque está tudo inchado. Mas a gente olhou aquilo que a gente passou de dificuldade, hora que o nosso filho foi fazer, a gente começa, né, usar a mesma base. A gente começa a ter o mesmo cuidado, olha, vai inchar, o que vai acontecer? Mas a gente tem que entender que o nosso Deus é um Deus de milagres. E se a gente ficar usando os mesmos padrões que aconteceram conosco para situações novas, nós não vamos provar os milagres de Deus. E graças a Deus, com Ele correu tudo diferente. Você pode ver que as coisas, não adianta a gente pegar as bases nossas. A base nossa tem que ser a palavra de Deus, para nós podermos provar coisas novas, porque nem sempre as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Como eu disse, as coisas mudam, mas a palavra de Deus não muda. E nós temos que provar essa palavra, temos que viver esse sobrenatural, temos que andar e desfrutar de tudo aquilo que a palavra tem para nós. Amém? Vamos lá, eu gostaria de ler um texto com vocês, como eu disse aqui, de Marcos 10, a partir do versículo 17. Aqui está falando daquele jovem rico que você já leu ou já ouviu falar, aquele jovem rico que chegou para Jesus e queria saber sobre a salvação. Lá em Marcos 10, então, a partir do versículo 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amados, como eu disse, a palavra de Deus é maravilhosa. E aqui nós temos o Senhor declarando uma palavra. Jesus, ele disse assim, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós temos, através de Jesus, acesso ao Pai. E nós temos que entender, quando nós olhamos para a palavra, nós olhamos e vemos que o Senhor, ele tem transformação para todos aqueles que o buscam. Na palavra de Deus, aqueles que tiveram um encontro com Jesus, tiveram transformação. Eu tenho certeza que você lembra de alguém aí, de uma passagem da Bíblia que alguém teve um encontro com Jesus e teve transformação. Jesus, quando ele encontrou um cego de nascença, lembra? Ele fez lodo ali, colocou nos olhos, declarou uma palavra sobre aquele cego, olha, vai lá e se lava no tanque de Siloé. E aquele cego, ele recebeu essa palavra e ele foi lá, se lavou e ele passou a enxergar. Lembra quando Jesus também estava passando, Bartimeu perguntou, quem que está passando? Falaram, é Jesus, ele começa a gritar e ele tem um encontro com Jesus e ele volta a ver. Jesus, quando ele está passando ali, indo para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo, uma mulher toca nas suas vestes e o que acontece? Ela é curada de uma hemorragia que ela já tinha há muito tempo. De repente, Jairo está ali conversando
com as pessoas, Jesus está ali ainda, né? Que aquela mulher, aquele evento da mulher parou Jesus ali, e chega a notícia de que a filha de Jairo tinha morrido. E Jesus olha para o lado, a Bíblia relata isso, Jesus olha e vê Jairo ali, recebendo essa notícia. Mas Jesus disse assim para Jairo: não temas, crê somente. A notícia chegou, mas Jairo estava ali, ele creu naquilo que o Senhor estava falando. E o que acontece? Jesus vai até a casa dele lá e a menina é curada. Um centurião está com um servo doente e ele vai ali, o que acontece? Manda pedir para que o Senhor Jesus vá até a casa dele, mas esse centurião, ele sabe a autoridade que Jesus tem. Um centurião é um oficial ali que tem 100 homens à sua disposição, é um oficial que entende sobre patente, sobre autoridade. E esse homem diz assim para Jesus: olha, eu sei que você tem autoridade, eu também tenho homens que me servem, e eu sei que basta apenas uma palavra, e o meu servo será curado. E Jesus fica impressionado com a fé deste homem, olha, e fica admirado com a fé desse homem, e Jesus, ali naquele momento que ele declara uma palavra, aquele servo é curado. Jesus é maravilhoso, não é? Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, eles tiveram as suas vidas transformadas, eles tiveram as suas vidas mudadas. E com Jesus não é somente a emoção, é a transformação. Jesus transforma vidas, Jesus transforma a situação, Jesus pode transformar aquilo que você está achando que é um problema na sua vida, porque Ele pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Mas, amados, voltando aqui, nós olhamos esse jovem aqui, né? Nós temos um homem, aqui a Bíblia relata, essa passagem fala nos outros evangelhos sinóticos aqui também, que fala também ali em Lucas e Mateus, relata aqui que esse jovem era um jovem rico, ele era jovem, né? Com certeza no início da sua vida ali, mas esse jovem, ele teve um encontro ali com Jesus, e ele não recebeu a palavra do Senhor, e ele não saiu dali diferente, porque ele não recebeu aquela palavra que o Senhor tinha dito para ele. Lembra quando o Senhor disse para ele, o Senhor deu uma palavra para ele: vai e vende tudo que você tem, entrega aos pobres e segue-me. Mas aquele homem tinha muitas coisas, e esse homem achou isso muito pesado, porque Jesus sabia onde estava a dificuldade dele. Jesus sabia aquilo que ele precisava deixar de lado e abandonar. E Jesus depois continua e ele diz até sobre o perigo das riquezas. Mas este homem saiu aqui da presença de Jesus e não foi transformado. Não teve a sua vida, não teve mudança ali na sua vida. Amados, nós recebemos, como eu disse, várias palavras. Você recebe a palavra através dos servos de Deus, você tem a palavra do Senhor, mas o que muda as coisas é o que eu tenho feito com essa palavra. Quando eu recebo essa palavra, o que eu faço com essa palavra? A palavra, ela nos ajuda a fazer alguns ajustes em nós. Não sei se você já sentiu isso, mas quando você vem no culto e você, apenas alguns textos que alguém está aqui, lê a palavra de Deus, você às vezes olha e fala assim, olha, eu preciso ajustar isso na minha vida. Você já sentiu isso? Muitos de nós já sentimos isso porque a palavra, ela nos ajusta. Porque a gente caminha por esse mundo e, como eu disse, os costumes, aquilo que nós vivemos, vai formando algumas bases em nós. Aquilo que nós vivemos lá fora, as coisas vão entrando no nosso coração. Às vezes você está num local e você está ali de repente esperando alguém e está tocando uma música ali, aquela música às vezes o ritmo vai até entrando no seu coração, não vai?
Às vezes a gente fica aquela batidinha, pum, 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 e aquilo fica até entrando no nosso coração. Uma vez eu compartilhei que eu estava num consultório e estava uma musiquinha de fundo e estava pum, pum. Daqui a pouco eu olhei para o meu pé, até meu pezinho estava. Eu falei, Senhor, que é isso? Está amarrado o pé aqui. Mas às vezes a gente olha e essas coisas vão entrando em nós. Você tem que entender e pegar isso, que a palavra de Deus, ela nos ajusta. Porque tem coisas que, às vezes, o tempo vai passando e, se a gente não tiver a palavra, a gente não vai ter esse ajuste. Você lembra em Apocalipse 2, quando tem lá a carta à igreja em Éfeso? Nessa carta, a palavra diz assim, o Senhor disse assim, olha, muitas coisas eu tenho visto, a obra de vocês, a perseverança. Eu tenho visto muitas coisas, vocês não estão se contaminando. Mas quando a gente chega no versículo, quando a gente chega ali em Apocalipse 2:4, o Senhor diz assim, mas uma coisa eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra desse texto? Amados, nós temos que tomar cuidado. O que nós temos feito com a palavra? A palavra serve para ir nos ajustando. As coisas, quando nós vamos deixando, o tempo vai seguindo e nós não podemos deixar as coisas se perderem nesse tempo. A gente vem na igreja e é muito importante a gente vir na igreja para adorar ao Senhor, porque no meio da adoração muitas coisas acontecem. Mas se você daqui a pouco começar a deixar de lado esses pensamentos, daqui a pouco você está aqui, olha, eu estou adorando, mas estou no automático. Não estou pegando a palavra e colocando ela em prática. Nós temos que entender isso, que nós somos praticantes da palavra. Eu lembro que quando eu era de outras religiões, as pessoas perguntavam assim, você é o quê? Eu falava, eu sou tal, mas não sou praticante. Aí mudava de religião, eu sou tal, mas não sou praticante. Nós não, irmãos. Nós somos praticantes da palavra. A palavra do Senhor é uma direção para nós. É uma base. Se a gente olhar lá em Lucas, no capítulo 6, ali fala um pouquinho das bases, né, que fala sobre aqueles que praticam a palavra de Deus. Deixa eu ler para vocês aqui, qualquer coisa você pode acompanhar no telão aqui, se estiver passando. Lucas 6, a partir do versículo 47, diz assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Versículo 48, é semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Irmãos, entendam uma coisa, que você possa receber aí. Aqui quando está falando dessa casa, que abriu uma vala, que fala de fundação, está falando de coisa resistente. O pessoal que é construtor aí sabe, quando nós falamos, uma casa com uma fundação que não é muito boa, ela está sujeita a começar a ceder, todas essas coisas. Mas quando a gente fala, aqui a palavra de Deus está dizendo assim, que aqueles que são praticantes, que pratica, ele é semelhante a quem? Aquele que cava, que faz uma fundação, que tem um esforço, mas mostra o quê? Mostra uma resistência. Aquele que pratica a palavra, ele é um crente resistente, firme, porque os ventos vão bater, as situações vão chegar, mas quando elas encontrar uma estrutura forte, quando ela encontrar alguém com uma boa estrutura, as coisas vão bater e a casa não vai cair.
O rio não vai vencer, a água não vai derrubar, o vento não vai derrubar. As coisas deste mundo não vão derrubar, e você vai ver que por mais que o vento bateu, por mais que as situações aconteceram, você vai ver que você vai sair vitorioso. Você tem que receber isso na sua vida, porque é assim, é o fundamento. A palavra de Deus, ela é muito importante, e se diz assim. Aí no versículo 49 aqui de Lucas 6, o que acontece? Aqui também diz sobre aquele que não pratica. Que ele é semelhante ao homem que edificou também uma casa. Você tem que entender que todos ouviram. A diferença é o quê? É a prática. Agora nós temos alguém aqui que também ouviu, mas não pratica. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu, foi grande ruína daquela casa. Sabe o que acontece? Irmãos, os dois ouviram, mas um praticou e o outro não. Um estava fortalecido, mas o outro não. Nós temos que entender isso, irmãos. O que nós temos feito com a palavra? Você já recebeu muitas palavras, você sabe onde encontrar a palavra, você sabe onde encontrar a base, você recebe muitas coisas, mas e agora o que eu estou fazendo com isso? Eu vou praticar, vou ser forte, porque eu vou construir uma base forte, eu vou praticar, isso vai acontecer. A pastora Simone, na quinta-feira, ela pregou e ela usou o texto de Deuteronômio 8, onde fala ali sobre o povo que estava no deserto ali. O povo, daquilo que o povo passou, fala ali de uma lembrança. Eu vou ler para vocês aqui. Diz assim, Deuteronômio 8:3, foi o texto que ela usou. Diz assim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Só que, o que acontece? O versículo, ele continua aqui. O Senhor sustentou o seu povo no deserto. Mas Ele sustentou para cá. Para quê? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amados, o Senhor, Ele cuida de nós, Ele faz todas as coisas, mas nós temos que entender que nós estamos nos alimentando do quê? O Senhor tem um alimento para nós, que é a palavra que sai da sua boca. Você se alimenta aí, amém? Com seus alimentos, você se nutre e tudo, mas você tem que se fortalecer com a palavra que sai da boca do Senhor, para que você não se abale diante das situações, para que você esteja firme na rocha, para enfrentar situações. E como que eu faço isso? Pegando a palavra e praticando ela. Pegando a palavra e praticando ela. Quando nós olhamos na palavra de Deus, existem muitos textos que nos levam, que nos mostram como acaba aquele que pratica a palavra. Você quer acabar bem? Amém? Eu creio que todos querem estar bem. Eu creio que todos querem caminhar ao longo da sua vida, até o final, estar bem. Então seja um praticante da palavra. Analise você aí, como eu fiz uma análise minha. O que eu tenho feito com a palavra do Senhor, quando eu a recebo, eu vou praticar ela. Eu vou praticar ela dentro da minha casa, eu vou praticar ela diante de uma dificuldade, eu vou praticar ela dentro do meu casamento. Ah, mas é difícil. Irmãos, comece devagar, daqui a pouco nós vamos ver, comece devagar, às vezes as coisas começam com pequenas coisas, mas faça. Isso é uma chave da vitória para você ser um praticante da palavra. Como a oração é uma chave para a bênção,
A praticar a palavra é uma chave para a sua bênção, para você ter uma vida abençoada. Como eu disse no começo, isso vai fazer ajustes na sua vida, para o sobrenatural acontecer sobre você, para os milagres acontecer sobre você. Quando nós olhamos a explicação na palavra de Deus, a explicação sobre a parábola do semeador, a gente vê que ali está falando da palavra. Em Mateus 13, a partir do versículo 19, diz assim, aqui nós temos a explicação da parábola do semeador. Amém? Mateus 13, a partir do 19, diz assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, não está fundo. Em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 22, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa é a explicação da parábola do semeador. Você está entendendo como que você tem que praticar a palavra de Deus, irmãos? Porque existe coisas, como nós acabamos de ler ali, a fascinação deste mundo, as coisas que existem lá fora, que vão nos levar para as dificuldades. Ah, mas você está falando para viver fora do mundo? Não, irmãos, eu também trabalho. Eu trabalho lá fora. Eu sento, às vezes, junto ali com o pessoal para trabalhar, e um fazendo uma brincadeirinha, outro, mas eu quero que aquelas pessoas sejam abençoadas. Eu quero que aquelas pessoas sejam abençoadas, mas eu continuo num lugar onde o Senhor me colocou, seguindo a minha base, a palavra, praticando a palavra lá dentro. É fácil? Não é. Porque existem todas essas dificuldades. Como nós acabamos de ler aqui. Tem todas essas dificuldades, porque a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Às vezes você está lutando, olha, as coisas não estão acontecendo, e a sua luta é para quê? É por causa de riqueza. Irmãos, é muito bom a gente ser próspero. O Senhor deseja que os seus filhos sejam prósperos, mas a riqueza não pode ser o seu Deus. A riqueza tem que ser para te servir, para você desfrutar. Quando ela estiver atrapalhando você, aí se ela for colocada como um Deus, ela está te distanciando aí num período curto que as coisas acontecem. Ou até mesmo que você fique bem, você se distanciou. Tome cuidado, essa é a palavra. Essa é a palavra, como nós acabamos de ler aqui, né? Os que não têm raiz, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia por causa da perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Os escândalos estão acontecendo diante de todas as coisas, com nome de igrejas, com muitas coisas. Você vai estar firmado aonde? Na palavra. É na palavra que vai te sustentar. É a base que vai levar você a construir num lugar seguro. E você tem que entender que esse lugar seguro que você está construindo, isso é para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família. Mas você não sabe, pastor, o que aconteceu já na minha família. Continue crendo e praticando a palavra. Para que em nome de Jesus, essa base vai ser forte. E você, aquilo que você acha que é impossível, pensa numa coisa impossível, é possível para Deus. Talvez você pensou em algo, não, isso é impossível. A salvação daquele tio meu, você não conhece ele, pastor. Se ele vier aqui, ele bate em você. Deus pode salvar ele.
Eu já contei aqui na última vez que eu preguei, quando eu orava para Deus salvar minha família, um pastor atropelou meu irmão. Por isso toma cuidado aí, hein? Amém? Um pastor atropelou meu irmão e ele falou assim, ele desceu, a preocupação dele, um amor tão diferente. E ali começou, foi um começo. Foi o começo do sobrenatural ir acontecendo sobre a minha família. Olha como as coisas começam. Mas voltando aqui para Marcos 10, a partir do versículo 17, nós olhamos para esse jovem aqui, e deixa eu dar uma corridinha aqui, nós olhamos para esse jovem aqui, irmãos, para a gente poder daqui a pouquinho já encerrar, nós olhamos para esse jovem, e esse jovem, ele teve a oportunidade da sua vida. Ele estava diante de Jesus. Ele estava diante de Jesus. Olha a oportunidade que ele teve. Aquele que poderia fazer todas as coisas. Olha outra situação que aconteceu aqui. Irmãos, pensa bem, você consegue entender comigo aqui? Você concorda comigo que ele buscou a pessoa certa? Não buscou? Ele teve a maior oportunidade da vida dele. Ele buscou a pessoa certa. Se a gente olhar aqui também nesse texto, nós temos que entender que ele foi no tema correto, a salvação. Algo que é de mais importante. Ele tocou ali na situação, no ponto certo, na salvação. Não estava atrás de a coisa correta, na salvação, irmãos. Isso é algo mais importante que pode existir, determina para onde nós vamos. Tocou no tema ali mais correto que possa existir. Ele teve uma resposta. Quantas vezes nós buscamos uma resposta, não buscamos? E às vezes ficamos, olha, o Senhor ainda não respondeu, o Senhor ainda não respondeu. Esse homem aqui teve uma resposta. O Senhor deu para ele a direção. O versículo aqui no começo diz assim que ele foi, aqui no começo não, no final diz assim que ele foi amado. Jesus o amou. A parte do Senhor ele já fez, não sei? Irmãos, com a gente também é assim. O Senhor ele já fez. Ele disse assim que em seu nome nós faríamos obras maiores. Ele disse para nós orarmos pelos enfermos. Ele disse assim para nós sermos praticantes da palavra, e a palavra nos mostra muitas coisas, que eu devo amar meu irmão, que eu devo entender que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você entende isso? Você pratica isso? Quando você entra aqui, você entende que você está participando da obra do Senhor, um projeto, o maior projeto que já existiu, que é a obra do Senhor, e que um dia nós estaremos com o Senhor nos céus. Você entende que quando esse projeto que você participa, ele é um projeto de milagre, ele é um projeto sobrenatural, porque o natural qualquer homem poderia fazer. Tem pessoas que fazem grandes obras aí, ajudam muitas pessoas. Mas, irmãos, fazer um cego de nascença voltar a enxergar, somente o Messias poderia fazer isso. E a palavra se cumpriu. Quando os profetas diziam isso, Jesus veio. Esse homem estava diante de Jesus. Ele foi amado. Mas diante de tudo isso que ele teve, a maior oportunidade, buscando a pessoa certa, tocando no tema certo, tendo uma resposta, sendo amado, quando ele teve essa palavra, a decisão dele foi uma decisão errada. A decisão dele, mediante tudo isso, foi uma decisão errada, que levou ele a sair da mesma maneira, que levou ele a continuar do mesmo jeito, ou talvez pior. Mas, irmãos, existia um vazio no coração desse homem. Ele era rico, ele tinha muitas coisas, provavelmente ali, talvez tinha um cargo na sinagoga. Ele reconheceu Jesus como um mestre, ele tocou no tema da salvação.
Mas ele não sabia que a quem ele estava ali diante dele era aquele que iria pagar todos os nossos pecados lá na cruz. É aquele que nos ia levar a ter acesso, que nos levou a ter acesso ao Pai. É aquele que é o nosso advogado quando a gente errar. É aquele que é o caminho e a verdade e a vida. Você consegue entender a grandeza disso para você não ser um praticante da palavra? E esse homem, diante dessa decisão errada, saiu da mesma maneira. Nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Deus tem maravilhas para você. Você não pode se enganar. Você não pode deixar o seu viver, o seu vigor às vezes, porque, irmãos, às vezes nós estamos cansados. Nós trabalhamos a semana inteira. E às vezes a gente tem afazeres na igreja, às vezes muitas coisas, nós temos a nossa casa, temos muitas coisas. Mas diante de tudo isso, não deixe de praticar a palavra. Lá em Tiago 1, 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticante, amém? Nós estamos aqui, Novo Testamento. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Volta a falar, olha quantos textos. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não se engane. Se a sua mente ou algum sentimento dentro de você está tentando te enganar, talvez um sentimento, olha, é tão difícil, isso acontece só com os pastores, isso acontece só com a outra pessoa, isso acontece só com aquilo, isso acontece com aquilo outro. Irmãos, não acontece não, acontece no meio da igreja. Não deixe você ser enganado, os milagres continuam acontecendo. Os milagres continuam acontecendo. Semana passada eu estava saindo daqui, uma irmãzinha correu atrás de mim e disse assim: eu preciso te contar uma bênção. Eu falei, pode contar. Ela contou um milagre, não vou contar o que é, porque ela não me deu liberdade de contar, mas aconteceu algo sobrenatural na vida dela. Apareceu algo que já estava realizado na vida dela. Ela falou assim, eu não sei quem fez isso, mas está aqui, foi realizado. E aí outras pessoas também vieram compartilhar. Irmãos, eu não estou falando isso para honra e glória minha não. A honra e glória é totalmente do Senhor. Porque eu também sou uma pessoa que preciso praticar a palavra. Eu sou igual a você. Mas os milagres estão acontecendo. Não deixe se enganar. Porque se você for apenas um ouvinte e não começar a praticar, você está se enganando. Está se enganando. Eu já vivi uma época onde eu achava, as coisas acontecem isso mesmo, é que aconteceu as coisas por acaso, é que aquilo está acontecendo na vida da pessoa é por acaso. Não existe por acaso não das coisas acontecerem. E para nós existem bênçãos e os milagres acontecem. E muitas vezes quando a gente ouve, ainda mais com uma situação assim, que é um milagre mesmo, você não tem como explicar, até o nosso coração fica meio assim, será que isso aconteceu mesmo? Irmãos, às vezes a gente acaba duvidando do milagre. Mas os milagres acontecem. Os milagres acontecem, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Você recebe isso sobre a sua vida? Você tem que receber, irmãos, nós somos praticantes. Coloque isso diante do Senhor, diga para o Senhor, Senhor, eu talvez não tenha praticado até agora, mas eu vou praticar. E quando você estiver praticando, você chega diante do Senhor e fala assim, Senhor, eu sou um praticante da sua palavra, os milagres vão acontecer. Eu não estou me enganando não, eu creio em milagres. Eu creio porque a palavra de Deus me mostra isso. Mas muitas vezes nós temos que entender que, às vezes nós olhamos e falamos assim, mas as coisas não acontecem, quando acontece somente, eu vejo que as coisas começam e param. Irmãos, às vezes as coisas começam pequenas, mas os milagres do Senhor vão acontecendo. E às vezes nós não sabemos como vai começar.
Você lembra de Naamã, aquele homem que era leproso? A palavra de Deus lá em 2 Reis 5 fala dele ali. Naamã era um oficial do rei da Síria. Ele era um herói de guerra, mas a palavra diz assim, porém era leproso. Naamã tinha lepra, e naquela época a lepra, as pessoas eram excluídas. Era sinal do pecado, muitas vezes. As pessoas excluíam o leproso. Ele era tratado de uma maneira diferente. Aquele homem tinha uma posição. Era um oficial, um herói de guerra. Porém, ele era leproso. Você sabe como que o milagre de Naamã começou? Quando a gente lê o texto de 2 Reis 5, só para você poder entender, 2 Reis 5, a partir do versículo 1, diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, do rei dele lá, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém leproso. O versículo 2 continua dizendo assim, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Aqui tem o quê? Uma menina que estava lá, que foi levada como escrava, uma menina diante da dificuldade, só que essa menina não calou a sua boca, essa menina não viu Naamã como está com lepra, bem feito, devia pegar mais. Essa menina não olhou assim. Essa menina, o que acontece? Ela olhou aquele homem como um homem que precisava de um milagre. E ela lembrou, sabe onde tem um milagre? Através do homem de Deus, lá em Israel. E essa menina começou a ser usada ali. Essa menina, ela chegou para sua patroa ali, para a mulher que ela servia, e falou assim, se ele tivesse lá, tem um profeta lá. Tinha Eliseu lá. Tinha um profeta lá em Israel que poderia curar ele. Irmãos, a mulher com certeza foi lá, falou para Naamã. Naamã falou assim, olha, vamos resolver isso. Mas olha o coração de Naamã. Naamã não foi direto no profeta. Naamã foi no rei da Síria. Foi falar com o seu senhor. Foi num nível, às vezes você olha e fala assim, não, as coisas só vão acontecer na minha vida quando eu chegar nesse nível. É lá em cima, é no nível do rei. Naamã foi lá, pegou uma carta do rei da Síria, arrumou muito ouro, muita prata, as coisas ali, pegou bastante coisa, coisas que eram os seus aparatos ali, coisa que aparecia, e foi lá para o rei de Israel. Chegou lá diante do rei de Israel, o rei de Israel leu a carta, ele falou assim, você acha que eu vou curar? Rasgou as suas vestes, deve ter dado um barraco ali, né? Diante de Naamã, rasgou as suas vestes, ele disse, esse rei da Síria quer confusão conosco. Mas aí sabe quem ficou sabendo? Olha como começou simples, começou lá com a menina. O seu milagre, será que ele já não começou e você não está vendo? Será que não começou já o seu milagre sobre aquilo que você precisa e você não está vendo? E o milagre já está a caminho aí? E você está achando que vai esperar um nível alto? Você está esperando que vai esperar, quem poderá nos salvar? Né? Quem que você está esperando? E aí o que acontece? Eliseu ficou sabendo, Eliseu falou assim, manda ele vir aqui. Que ele vai ficar sabendo, que vocês vão ficar sabendo que há um Deus em Israel. Não que há um Eliseu, mas que há um Deus em Israel. Irmãos, e aí Naamã vai lá. Naamã vai lá e o que ele encontra? Ele não encontra nem o profeta. O profeta, acho que lá do fundo, olhou pela janelinha lá, não sei como que era o local, e falou assim para Geazi, vai lá e fala para ele ir lá se banhar 7 vezes lá, no rio lá. Naamã foi buscando o quê? Naamã foi buscar o homem.
E ele ficou indignado, irmãos. Se a gente olhar a palavra de Deus aqui, a gente vê que Naamã, então Naamã foi, disse ao seu senhor, falou com o rei, ali no versículo 4, depois o rei da Síria disse para ele ir. No versículo 11 diz assim: Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava que ele sairia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Irmãos, quase que Naamã não recebe a bênção, por algo pessoal. A pessoa que mais causou dificuldade aqui foi Naamã, foi aquele que precisava da bênção. Será que às vezes a gente, com coisas nossas, nós não estamos impedindo, não estamos colocando coisas pessoais nossas, orgulho, às vezes dificuldades nossa pessoal, será que nós não estamos impedindo a bênção de chegar na nossa casa? Será que o culpado não era como Naamã ali, a gente? Será que nós não precisamos analisar isso? Tome cuidado. Naamã estava preocupado ali em encontrar o profeta. Você tem que estar preocupado, deixa eu dizer para você, em encontrar Deus. Você tem que estar preocupado, muitas vezes nós estamos preocupados em encontrar pessoas. E aí os milagres não acontecem. Eu vou orar, não, eu estou buscando tal, estou buscando. Não estou falando que é errado você buscar os homens de Deus, mas irmãos, busque Deus, através dos homens. Cuidado. E aí Naamã foi lá, ele se indignou. E, irmãos, olha quantas pessoas estão envolvidas aqui nessa cura. Naamã está indo embora. Mas ainda bem que ali no versículo 13, então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvessem dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Irmãos, era uma coisa fácil ou não era? Mas a indignação era mais forte. A indignação era mais forte e ele precisou de ajuda. Olha quantas pessoas estavam envolvidas nesse milagre. Quantas situações. Um homem procurando um alto escalão e um profeta que apenas com uma palavra, o profeta nem recebeu ele. E irmãos, ele foi lá, então ele desceu e mergulhou, como diz no versículo 14, no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Sabe quem que ele encontrou? Ele encontrou Deus. Ele foi fazer aquilo que o homem de Deus disse, mas sabe quem curou? Foi o Senhor. Às vezes nós estamos procurando os homens. Às vezes nós estamos procurando os homens e a gente não quer praticar a palavra. Se Naamã não tivesse dado ouvido à palavra, o milagre não tinha acontecido. Dá uma olhada como as coisas começaram simples, com uma menina. Ele até tentou tratar num nível mais alto, mas não foi assim que aconteceu. Foi no nível do profeta. Porque Deus não está preso a grandes homens, a grandes coisas. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Quando Deus precisava trazer um libertador para o povo hebreu, Moisés nasceu mediante um momento que havia grande perseguição. Onde havia uma regra para matar ali. O que acontece? O inimigo levantou uma regra para matar ali os meninos. Mas você acha, olha, diante de uma perseguição tão grande, nasce quem? Aquele que iria libertar o povo. Sabe por quê? Porque Deus não está preso às situações dos homens. Deus pode fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Se você praticar a palavra de Deus, você vai ver as coisas acontecendo. Se você praticar a palavra de Deus, você vai ver a cura chegando sobre você. Porque você vai se libertar de todas essas coisas. Você vai olhar os escândalos e vai falar assim: não, os meus olhos continuam no Senhor.
Aconteça o que acontecer, a minha base é forte, eu estou sobre a rocha, você sabe quem que é? A rocha é Jesus. E sabe sobre quem a igreja foi estabelecida? Sobre a rocha, sobre Jesus. E como eu disse agora de pouco, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Porque há poder na igreja, e você é uma pedra viva, você faz parte desse corpo, independente aonde você estiver. E quando nós nos reunimos, o Senhor está junto conosco. E você entende que aí você pode clamar e adorar o Senhor? Você entende que o Senhor está aqui no nosso meio? Amém? Glória a Deus, nós precisamos orar, amém? Gostaria de convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar para poder encerrar aqui. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você, porque, irmãos, nós temos que praticar a palavra. E a palavra diz assim, para nós orarmos pelos enfermos, orarmos por aqueles que têm alguma dificuldade. Então nós queremos orar por você, mas eu não tenho nada. Ore para que você continue firme na rocha. Ore para que você continue edificando sobre a rocha. Às vezes nós pensamos assim, mas eu já passei por tantas coisas, o que eu mais quero é ficar quietinho aqui. O que eu mais quero é seguir a minha vida, quietinho na boa. Mas deixa eu dizer para você, o Senhor tem grandes coisas para você. Não olhe, às vezes nós olhamos para o lado, às vezes nós olhamos para aquilo que aconteceu já na nossa vida, e nós estamos usando como base. Deixa eu dizer para você, a nossa base é o Senhor. É aquele que pode todas as coisas. E às vezes você entrou aqui essa manhã e às vezes você tenha declarado alguma palavra que não provém de Deus, declarado sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua vida. Olha, a minha vida é tão difícil, a minha vida é tão complicada. Às vezes você declarou palavras sobre o seu trabalho. E eu queria que você orasse agora. E você junto comigo aqui, que eu só vou declarar isso sobre a sua vida, mas que você quebrasse essas palavras. Palavras sobre o seu casamento. Talvez você disse assim, olha, eu vou esperar. E talvez o Senhor está mandando você avançar. Talvez você tenha uma dor dentro de você. Mas o Senhor Jesus tem uma paz, que diz lá em Filipenses, que é uma paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela guarda o nosso coração, segundo Filipenses, e protege a nossa mente. Essa é a palavra que nós temos que praticar. A sua família é uma bênção. Se alguém disse algo contrário a você, isso está errado. O Senhor te chamou, o Senhor disse assim, que o choro poderia durar uma noite, mas pela manhã viria a bonança, viria a alegria. Como que está o seu coração? O Senhor disse assim, Ele não disse que nós não passaríamos por lutas, mas Ele diz lá em Romanos que nós somos mais do que vitoriosos. O Senhor disse assim que o justo ele não mendigaria o pão. Então, se existe alguma dificuldade financeira com você, vamos praticar a palavra. Então, agora eu gostaria de orar com você, desligando algumas palavras que talvez você tenha dito. Amém? E recebendo as palavras do Senhor sobre a sua vida. E que você possa praticar essa palavra. Então, que você possa orar. Pai, se existir algo que nós declaramos, que eu declarei, ou que os meus irmãos aqui declararam, palavras tipo, como os meus filhos não são bênção, os meus filhos não vão chegar a lugar nenhum. Qualquer palavra contrária aos meus filhos, eu quebro, desligo e torno sem efeito em nome de Jesus. Qualquer palavra que eu tenha declarado sobre o meu trabalho, sobre aqueles que têm as suas empresas, contra as suas empresas, qualquer palavra contrária, nós quebramos, desligamos e tornamos sem efeito. Declaramos agora que em nome de Jesus,
tanto os nossos filhos, como os nossos trabalhos, as empresas dos nossos irmãos aqui, serão uma bênção. Que em nome de Jesus, que nós possamos ali prosperar. Pai, se existir alguma coisa, alguém que desanimou com o seu ministério, alguém que desanimou, Senhor, que diante de algum desânimo, disse alguma palavra contrária à sua vida, trazendo algum peso de morte, trazendo algum sentimento de depressão, que essa palavra seja quebrada em nome de Jesus. Nós declaramos vida sobre esses, declaramos vida sobre aqueles que têm algum sentimento de depressão, algum sentimento de angústia, algum sentimento de tristeza, que sobre eles esteja a tua boa mão, o teu poder, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. E agora eu queria saber se existe alguém que está aqui, que está enfermo, desde uma dor em alguma parte do corpo, alguma situação que eu tenho uma enfermidade, preciso passar por alguma cirurgia. Erga sua mão bem alto, seja uma depressão, pode erguer a sua mão bem alto. Erga a sua mão bem alto, fique com a sua mão bem alta. Igreja, olhe para essas pessoas em volta, você não precisa tocar nessas pessoas, mas a pessoa mais próxima de você, estenda as suas mãos para essas pessoas que nós vamos orar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Existe poder na igreja. E se você também lembrar de alguém aí agora, você no seu lugar, clame por essa pessoa. Nós temos testemunho de pessoas que estavam aqui na igreja, que oraram e pessoas foram curadas. Não é somente os pastores. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti agora por esses nossos irmãos, que em nome de Jesus venha a cura, nós declaramos cura sobre esses, Pai, declaramos a restauração, Senhor, de alguma coisa que está anormal sobre os seus corpos, de algum sentimento que não provém de Ti, que o Senhor traga cura, que seja retirado, Senhor, todo tipo de enfermidade, e sobre a vida deles venha a Tua cura, o Teu poder, a Tua mão poderosa esteja sobre eles, Pai. É o que nós clamamos em nome de Jesus, e que eles possam testemunhar dos milagres que aconteceram. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você crê no milagre? Nós estamos praticando a palavra. As coisas vão acontecer. Continue praticando. Tudo isso que eu li aqui são textos da palavra que vão te levar a lugares diferentes, vão ajustar algumas coisas em você. Eu gostaria que você desse um aplauso ao Senhor e glorificasse o nome daquele que é poderoso. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Eu vou orar para que você possa ir embora para sua casa, amém? Tenha um domingo abençoado, debaixo do poder e da mão poderosa do Senhor. Mas que você continue praticando a palavra, que você, toda a palavra que você receber aqui, que alguém lê a palavra, você lendo a palavra na sua casa, que você coloque isso em prática, e os milagres vão acontecer sobre a sua vida, amém? Que as coisas vão acontecer, o nosso Deus é poderoso. Então eu gostaria de orar para que você vá na bênção. Depois, se você precisar de alguma oração, que nós não oramos, os pastores estarão aqui, os profetas estarão aqui, o ministério profético, que você possa vir na frente também, se você precisar, senão que você possa ir para sua casa abençoado, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és bendito, e o Senhor deixou a Tua palavra para nós, Senhor. Que nós possamos, mediante a Tua palavra, nos ajustar aquilo que precisa ser arrumado na nossa vida, que nós possamos tirar aquilo que precisa ser tirado, e que em nome de Jesus nós possamos, Pai, sempre estar olhando para Ti, praticando a Tua palavra, usando a Tua palavra em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo, Senhor, que temos contato, levando a Tua palavra para a nossa família, para o nosso trabalho, para dentro da nossa casa, praticando ela com os nossos filhos, Senhor, com as pessoas que temos contato, Senhor, e nós sabemos que o Senhor é aquele que é fiel e justo para fazer mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Senhor, sobre as nossas vidas. Então nós tomamos posse de toda sorte de bênção, das Tuas maravilhas, que isso venha sobre as nossas vidas, sobre
sobre a tua igreja e que teus filhos possam testemunhar e engrandecer a ti, Senhor, aquele que é o Deus de Israel, aquele que pode todas as coisas, Senhor, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será, Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu és maravilhoso, Senhor, e nós clamamos a ti, para que o Senhor nos guarde de volta para as nossas casas, para que o Senhor nos abençoe, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, possamos ter um domingo abençoado, uma semana abençoada, e possamos continuar olhando para ti, praticando a tua palavra, é o que nós clamamos em nome de Jesus, aleluia, amém? Glória a Deus, pode dar um aplauso ao Senhor, diga uma palavra de bênção ao Senhor, diga para o Senhor, eu te amo, que você vá na bênção, amém? Que você possa estar debaixo do poder do Senhor. Deus te abençoe.